E às vezes as pessoas olham pra ti e te veem como, meu Deus, uma pessoa inalcançável. O que eu vou buscar pra conseguir resolver o problema? Hoje eu vejo os problemas de uma forma diferente. Eu ainda digo que o mercado de afiliados é o melhor caminho pra te começar. Porque é o caminho mais fácil, o caminho mais curto de tu entender como funciona todo o mercado. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Bifarcast. Esse é o podcast da Bifayu. Se você ainda não conhece a Bifayu, ela é uma plataforma para você vender o seu produto, seja ele físico ou digital. Eu sou a Ellen Mota, host desse podcast. E eu sou o Matheus Mota, host também desse podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que além de convidada, parceira, é uma grande amiga que a gente ganhou aí no mercado digital. E hoje a Thay, que é a nossa convidada de hoje, ela simplesmente tem uma base gigantesca de afiliados. Na minha opinião, uma das maiores bases de afiliados do mercado foi treinada por ela e pelo seu esposo. Então, mais de, chuto fácil, 500 mil de afiliados já foram treinados e passaram pela estrutura deles. Mais de 100 milhões de reais faturados. E vai ser uma honra, vai ser muito gratificante entender um pouco dessa história. Já sei um pouco, né? A gente é muito amigo, mas hoje a gente vai saber os detalhes ali. A parte que nem a gente sabe, né, mozão? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. E muito feliz também de passar esse conhecimento pra galera aqui através desse podcast que vocês criaram e que acredito que vai agregar muito na trajetória de todo mundo que passe por esse canal e que assista os vídeos, né? Porque realmente a galera entrega muito conteúdo e literalmente as histórias de vida também fazem muito sentido, conectam, né? Porque hoje a gente sabe que pessoas se conectam com pessoas e é muito importante as pessoas entenderem que hoje nós estamos aqui nesse patamar, mas nós temos uma história de vida, nós temos uma... Como é que eu posso dizer? Passamos dificuldades também, tivemos lutas. Tem toda uma história atrás de tudo que a gente fez e até onde a gente chegou. Isso é muito importante. E tem uma pessoa atrás dos números, atrás dos 100 milhões. Também, tem uma exatamente. pessoa... Às vezes as pessoas veem só tu lá no Instagram, tá, e não sei o quê, né? Mas não vê a fundo qual é a tua história. E eu acho que essa é mais a importância dos podcasts hoje, né? Das pessoas conhecerem e se conectarem contigo e saber que tu é uma pessoa comum, que tu tem uma história de vida, que tu tem uma família, que tu já passou necessidade. E às vezes as pessoas olham pra ti e te veem como, meu Deus, uma pessoa inalcançável. E a gente sabe que isso não é. Qualquer pessoa pode chegar onde a gente chegou e também pode ter muito sucesso através de tudo que a gente ensina. Que legal. E através do digital. E é impressionante como todos os convidados que vêm aqui, todos começaram a vida do absoluto zero. Então, todo mundo teve uma vida ali sofrida, passou por dificuldades, mas venceu na vida. E é por isso que chega onde chega, né? Porque Exato. geralmente as pessoas que, como dizem, já vêm de berço de ouro, não tem tanto esforço quanto a gente pra fazer a coisa dar certo, fazer literalmente pegar pra fazer, né? Que é o mais difícil. O pessoal tem falado muito hoje em dia que pais ricos formam filhos pobres, né? E é uma coisa que a gente tem visto muito. E é uma coisa que me dá um pouco de medo. Eu também. A gente... Então, vamos lá. Eu falo pra ela, eu vou aprendendo com o erro dessas famílias tradicional, que é muito rica e tal, porque eu sei quando a gente tiver filho, a gente tem que saber tomar decisões com ela. Antes de chegar no papo dos filhos, vamos do começo. Já estamos falando de filho. Deus me livre, calma, tô cedo. Não tá na hora ainda. Ainda não. Vamos lá, Thay, conta pra gente de onde você veio, como você começou, sua origem, sua história. Conta aí pra galera. Você fala quantos anos você tem, né? Ah, verdade, gente. Eu tenho 27 anos, né? Eu sou capricorniana. Quem é capricorniano sabe que capricornianos são viciados em trabalho. Então, meu sobrenome é Trabalho. Desde pequena eu trabalhei. Eu sou de uma família muito humilde. Meus pais sempre moraram no interior. Sempre cresci vendo meu pai e minha mãe lutar muito pra dar uma vida tranquila pra gente, mas nem sempre isso foi possível, né? Quando eu tinha uma média de, sei lá, uns 9 anos, a gente teve que se mudar, porque minha mãe teve um câncer. E aí a gente precisou vender a casa, vender o carro, enfim, pro tratamento da minha mãe, né? Depois disso ali é o que eu mais lembro da minha história, sabe? Antes a gente é muito pequena, não consegue recordar muito de como foi a infância antes dos 10 anos, porque tu tem relances, assim, né, da tua vida. Tu não consegue literalmente lembrar de todas as coisas que aconteceram.
Mas um episódio muito forte na minha vida foi isso, que a gente precisou vender a nossa casa, o carro, para poder pagar o tratamento da minha mãe. E mesmo pagando o tratamento, a minha mãe não conseguiu se curar. Minha mãe se curou com literalmente um milagre. Ninguém sabe até hoje como ela foi curada, mas não foi através de médicos. É uma história um pouco mais a fundo, mas Ok, enfim. a gente não sabia dessa parte. Esse é um pouco mais complexo. Uhum. E aí, depois disso, a gente nunca mais conseguiu comprar uma casa própria, porque literalmente meu pai é pedreiro, minha mãe era costureira na época, né? E a gente não. Pô, como que tu ia tirar 100 mil da onde pra comprar uma casa, né? Na época, com 100 mil, você comprava uma casa. Hoje em dia, com 100 mil, você Nenhuma kitnet. não compra nem na Mal um kitnet. carro popular. Exatamente. Então, as coisas eram mais fáceis, vamos dizer assim, só que o salário mínimo era muito mais baixo, a mão de obra também não era tão valorizada, enfim, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. E depois disso, na minha infância, o que mais me recordo é de eu ter que ficar pulando de casa em casa porque meus pais não tinham dinheiro para pagar o aluguel. E isso foi uma coisa muito forte em mim. Tipo, eu pensava, cara, eu não quero ser assim quando eu crescer. Eu via o exemplo dos meus pais e eu pensava, eu quero ser diferente do que eles estão me mostrando. Às vezes, a maioria, né, das famílias tradicionais é o quê? Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. E na minha vida, minha infância toda foi eu quero ser diferente. Eu quero trazer uma infância diferente para os meus filhos, sabe? A gente pulava muito de casa em casa porque meus pais não tinham dinheiro para pagar o aluguel e isso foi muito forte, algo que me marcou muito, porque eu tinha que trocar de escola também, enfim. Aí acabava prejudicando. Graças a Deus, sempre tive notas excelentes, nunca reprovei, nunca peguei exame na escola, né? Bem na escola. Dedicada. Mas aí o que que eu queria? Eu queria proporcionar uma vida diferente para os meus pais e quando veio meu irmão, a figura do meu irmão, assim, o nascimento dele foi algo que mudou totalmente a nossa vida, sabe? A gente sempre quis ter estabilidade, né? Na minha infância eu nunca tive, porque a gente precisou vender a casa, enfim. E eu tenho uma ausência da figura masculina, né? Porque o meu pai cresceu na roça. Entendi. Então, o que que aconteceu? Meu pai, não é pai, vamos dizer assim. Ele não é a figura masculina da casa. Sempre a minha mãe, sempre foi minha mãe, sempre a minha mãe que dava conselho pra gente. O meu pai era aquela pessoa que ele tinha que colocar a comida dentro de casa e a minha mãe tinha que educar a gente. Perfeito. Então, era literalmente aquela família tradicional brasileira de antigamente. Aquela geração antiga. Aquela geração antiga com pensamento pequeno de que a mulher tem que ficar limpando a casa, tem que cozinhar, tem que cuidar dos filhos e tem que educar os filhos sozinha enquanto o marido trabalha e traz dinheiro para dentro de casa. E esse foi um exemplo que eu tive da minha família. E eu tive muito a ausência do meu pai em toda a minha adolescência, pelo quesito dele ter recebido isso dos pais dele. Precisei fazer tratamento psicológico para entender que ele não ia me dar nada do que ele nunca tinha recebido. Então, é um negócio bem mais complexo. Mas eu sempre estudei, sempre fui muito dedicada. Os problemas familiares nunca foram uma desculpa para mim não correr atrás dos meus objetivos. Muito pelo contrário, sempre foi algo que eu pensava, eu quero fazer diferente, eu quero trazer uma vida diferente. Era um incentivo, na verdade, tudo que eu tinha passado na minha infância e na minha adolescência, de que eu queria fazer diferente, e que aquele exemplo, né, era o exemplo do que eu não queria seguir, do Perfeito. que eu não queria para minha vida. Então, quando eu tinha, acho que uns 17 anos, eu e minha irmã mais velha, a gente decidiu sair de casa. Porque meu pai estava passando por uma fase difícil. O meu avô morreu de alcoólatra, né? Então, meu pai também sempre teve esse negócio de beber muito, de gastar dinheiro com bebida. E eu não concordava com isso, era algo que eu nunca ia aceitar para minha vida. E quando você faz 15, 16 anos, você já tem um pouco de consciência referente a tudo, né? E as conversas minha e da minha irmã com a minha mãe era o quê? Você precisa se separar, você precisa buscar diferente, você precisa viver uma vida diferente. Só que isso literalmente nunca aconteceu. Minha mãe sempre foi presa ao meu pai. Sempre foi Eu digo que ela é presa até hoje a ele, porque ela nunca conseguiu se separar, mesmo não tendo uma vida confortável, né? Não financeiramente, mas dentro do relacionamento. Não era saudável, sabe? E as pessoas de fora não conseguiam enxergar isso, mas eu sempre digo que é muito difícil você se autoavaliar. Eu sei. A gente não consegue perceber que a gente tá errando, que a gente tá recebendo menos do que a gente precisa receber. Enfim, é muito difícil isso, né? E com 17 anos a gente falou, ou você se separa, ou a gente sai. Quando eu tinha 17 anos, eu e minha irmã, a gente chegou e falou, ou você se separa, Vocês falaram. ou a gente vai sair de casa. E aí minha mãe falou, não, vocês podem sair de casa então. E foi uma fase dificílima, assim, porque
a gente não tinha nada, né? Tipo, morava de aluguel, eu não tinha carro, tinha 17 anos, minha irmã já tinha carteira, mas também não tinha carro. Então, a gente não tinha nada. Levou um guarda-roupa e uma cama, alugou um apartamento de 50 metros quadrados e foi isso, sabe? Foi bem na louca. Só que a gente sempre foi muito dedicada e muito unida, assim, eu e meus irmãos, sabe? Aí a gente decidiu morar sozinha, foi na cara e na coragem, assim. Nossos pais ficaram sem falar com a gente por um ano, porque não aceitavam a decisão de sair de casa. Só que hoje eu vejo que essa decisão foi o que mais me trouxe a sabedoria que eu tenho hoje. E não no quesito de sabedoria, mas de vivência, de passar por experiências ruins para poder valorizar tudo que eu tenho hoje, entendeu? Então, hoje, todas as coisas que a gente conquistou, tudo que a gente tem, eu vejo que não são... Eu não vejo como uma coisa, mais uma conquista. Não, eu vibro por cada conquista que a gente tem. Se a gente colocou um ar-condicionado em casa, eu agradeço, eu sou feliz por isso. Eu valorizo as pequenas conquistas, porque quando você vem de uma infância que você não teve nada ou teve muito pouco, você passa a valorizar qualquer coisa que você conquista, né, no decorrer da sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Perfeito. E aí, depois disso, eu estudei, né? Quando eu saí de casa, eu já estava fazendo faculdade. Eu tinha bolsa de 50% do governo. Então, me formei em finanças. Por isso que também eu sou um pouquinho mão fechada. Vocês sabem como eu sou, né? A gente é muito parecida nesse quesito. E eu sou muito organizada financeiramente, sempre fui. Então, por mais que eu ganhasse pouco, minha irmã ganhasse pouco, a gente conseguia se organizar para viver. Hoje eu digo, eu não sei como eu vivia com R$100 o mês todo, porque era o que sobrava do meu salário. E hoje eu falo, não sei o que a gente fez para sobreviver naquela época, porque literalmente não sobrava nada do salário, sabe? Mas eu consegui pagar minha faculdade. Aí teve uma época que deu uma enchente na nossa cidade e eu era CLT, né? Trabalhei por 8 anos na mesma empresa. Então, eu recebia FGTS, né? A empresa pagava FGTS. E quando dá enchente, você pode retirar o seu FGTS. Então, eu retirei meu FGTS e comprei minha primeira bis. Meu primeiro automóvel. E aí, foi uma realização incrível, assim. Comprei minha primeira bis. E depois disso, depois que eu me formei, eu falei, não, depois que eu me formar, o valor da parcela da minha faculdade, eu vou pagar num carro. Então, eu me formei, não fiz formatura porque eu não tinha dinheiro para pagar uma formatura. Sempre foi um sonho, né? Fazer formatura, foto de formatura, enfim, aquela coisa toda eu não tenho. Mas eu sou muito grata por ter conseguido me formar. Eu fui a primeira pessoa da família que literalmente se formou numa faculdade, assim, isso é muito gratificante, muito legal. E aí a gente foi conquistando nossas coisinhas aos poucos, assim, sabe? Passei por uma fase muito difícil de um término de um relacionamento de 6 anos, onde aprendi muita coisa, mas era muito imatura ainda na época, então aquilo influenciou muito na fase que eu tava vivendo. Perfeito. Porque às vezes a gente não tem maturidade suficiente para saber lidar com as situações. E não adianta, a gente só aprende passando por aquilo, né? É incrível, cara. Chega alguém, te dá um conselho, tá, e faz isso. Não consigo. Você tá vivendo, você não consegue. Conquistar a maturidade pra entender aquilo. É muito difícil. É difícil. É igual você falou, tipo, os problemas que você teve, por exemplo, dentro de casa, que vocês enxergavam entre seus pais, mas eles não enxergavam, eles achavam normal. Lá em casa também era a mesma coisa. E aí a minha mãe até, várias vezes a gente até, teve um momento que a gente até chegou a falar, tipo, bem parecido com o que vocês falaram. Só que aí a gente via que era algo, tipo, eu casei com ele assim, entendeu? Eu casei com ele assim, eu já sabia que ele era assim. Entendeu? Então, se ele bebia quando eu conheci ele, eu tenho que aceitar ele bebendo a vida toda. Tipo, era uma mentalidade que não entrava na minha cabeça, sabe? Eu falava, não precisa aceitar isso. Você não tá presa nesse relacionamento, sabe? Hoje, graças a Deus, meu pai meu Deus, uma pessoa excelente. Eu tenho um relacionamento incrível com ele. Mas eu precisei passar por tratamento pra entender que ele nunca ia me dar o que ele nunca tinha recebido. Eu fiz um tratamento psicológico, não foi bem um tratamento psicológico, eles falam medicina que cuida do corpo e da mente. É algo muito legal, até indico que todas as pessoas façam esse tipo de coisa, porque você passa a entender mais as pessoas do teu convívio e as pessoas com quem tu tem dificuldade, sabe? Eu vi o meu pai pequeno, eu vi o meu pai na trajetória de vida dele, e eu passei a entender por que o meu pai tem esse relacionamento com a gente, por que é tão difícil pra ele transmitir o amor e o carinho que ele sente por nós, porque ele nunca recebeu esse tipo de afeto, então ele não vai conseguir transmitir, sabe?
E eu tenho que me policiar pra não passar isso pros meus filhos. Eu tenho que me Exatamente. policiar pra ser diferente falar e isso. pra passar pra ele também algo diferente, sabe? Só que é muito difícil. Mas aos poucos, né? É, Vai se adaptando e vai Exato. entendendo que enquanto as tuas atitudes não mudar, as atitudes dos outros contigo também não mudam. É assim no relacionamento, é assim Perfeito. com amigos, é assim com família. Então, a gente recebe Uhum. aquilo que a gente entrega, É. né? Não. É recíproco. Sim. É legal que até aqui todo mundo já viu que problema dentro de casa, Problema familiar to- é o que mais tem. todo mundo tem. Então, assim, não achem, fulano é mais fácil porque não tem filho, porque a vida dele é mais fácil que a minha, é solteiro. Cara, todo mundo tem problema. Se você usar isso como desculpa sempre, você vai ficar na mesma, ele nunca vai crescer. Então, problema todo mundo tem. Agora, o segredo é quem tem a maior capacidade de canalizar esses problemas como energia conseguir e resolver entender como sem isso. deixar aquilo te afetar tanto, né? Exatamente. Porque hoje eu sempre falo, o que eu vou buscar pra conseguir resolver o problema? Hoje eu vejo os problemas de uma forma diferente. Antigamente, surgia uma situação difícil que eu fazia. Chorava, me lamentava e falava, meu Deus, por que a vida tá fazendo isso comigo? Por que Deus tá fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Hoje, eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente. Eu penso, não, se eu tô passando por essa situação é porque Deus tem alguma coisa pra me ensinar com isso. Então eu preciso aprender a lidar com essa situação, buscar uma solução pra isso e passar por mais isso, entendeu? Porque é só mais uma barreira na minha vida, não é alguma coisa que eu não vou morrer por causa disso. Eu sempre falo que quando eu terminei meu relacionamento, né, aquele de 6 anos, eu achei que eu ia morrer, que eu nunca ia encontrar outro namorado, que ninguém mais ia me amar, que meu Deus, né, aquela coisa de menina. Não, adolescentes, cabeça vazia, só faz merda. Aí eu falei, meu Deus, se eu superei isso, se eu conseguir encontrar outro relacionamento melhor, se Deus me trouxe uma pessoa que agrega mais, que hoje, né, meu Deus, o Gabriel é incrível pra mim, Que eu homem. não tenho que reclamar. Que homem. Que homem. Gabriel, É aprendizado, né? Tudo na nossa vida é aprendizado. A gente precisa buscar a solução pro problema. Hoje eu sempre falo pros meus pais, porque eles tinham uma mentalidade muito negativa, assim, sabe? Tipo, e eu puxei um pouco isso deles. E cada situação que aparecia, eu falava, meu Deus, eu não mereço isso, meu Deus, eu não sei lidar com isso. Hoje eu já paro, faço uma análise e eu falo, tá, o que a gente vai fazer pra resolver essa situação? Porque ficar lamentando não vai resolver. Ficar reclamando não vai resolver. E hoje eu vejo que as pessoas do mercado são muito assim, sabe? Tipo, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Mas o que tu tá fazendo pra resolver essa objeção que tu mesmo tá colocando na tua vida? Sabe? As pessoas não buscam isso, não vêm, não fazem uma análise pra trazer um ponto de vista diferente e buscar uma solução pro teu problema. Porque se tu não buscar uma solução, ninguém vai te trazer. E às vezes as pessoas não param pra fazer essa análise, porque é aquilo que a gente falou, é muito difícil tu se autoanalisar. É muito fácil eu te julgar, eu falar, ai, Matheus, por que tu tá usando esse casaco hoje? Mas, tipo, cara, Pra você que tá você dentro, tá imerso na situação. entendeu? Tipo, não faz sentido ficar julgando o próximo, eu não sei o que ele vive, eu não sei. E eu vejo muito que as pessoas fazem isso, sabe? Por isso que eu falo que é importante o podcast, porque as pessoas veem a gente hoje no digital, meu Deus, que vida perfeita, que carro legal, que casa legal, que olha onde ela toda hora chegou, tá viajando. toda hora Não tem viajando, um problema na vida. porque Deus não me deu essa sorte, Aham. né? Só que ninguém vê a trajetória das pessoas, né? O quanto se esforçou, o quanto... Cara, eu trabalhei por CLT durante 8 anos na mesma empresa e o meu salário, quando eu tava no 8º ano, meu salário foi para 3 mil reais. Quando eu tinha me formado e tinha ido para a área que eu desejava atuar. Então, 3 mil reais. Na época, não. Meu Deus, eu tava felizona, entendeu? Tipo, eu Tô tava no auge da realizada. minha carreira. E aí, foi nessa época que eu conheci o Gabriel. Eu e a minha irmã, a gente tava morando sozinha ainda. Teve uma época que a gente conseguiu se estabilizar, assim, não, eu tô pagando meu carro, ela tava pagando o carro dela, a gente tava conseguindo conquistar as nossas coisas, mas sempre muito consciente de que a gente precisava ser suficiente, sabe? Depois que eu tive aquele relacionamento que eu terminei, eu acho que foi um pensamento um pouco feminista, não sei, eu falava, não, Barbie, né? eu sou suficiente pra mim, eu sou suficiente pra mim, eu não preciso mais de homem pra nada, sabe? E aí eu comecei a literalmente conquistar, criar um bloqueio, né? criar um bloqueio pra Uma isso. forma que você encontrou de se blindar de passar por aquela situação E a gente acaba novamente. fazendo isso em todas as coisas Que da nossa loucura, vida, né, cara? Sim. Não é só no relacionamento, é em todas as situações que a gente tem. A gente, quando é uma experiência ruim, a gente se fecha pra novas experiências parecidas. Não adianta, cara.
Se tu vai viajar pra um lugar que tu não gosta e é praia, os próximos lugares que são praia, tu vai pensar o quê? Ai, vai ser igual aquela praia lá que eu fui, que eu Entendi. odiei, entendeu? Perfeito. E no relacionamento é a mesma coisa. Uhum. Só que o Gabriel me trouxe uma visão totalmente diferente, assim, de relacionamento, sabe? Porque ele é mais novo que eu. Então, É, nunca tinha não tido parece. uma experiência com uma pessoa mais nova. Quantos anos, amiga? Conta pro pessoal. Gabriel tem 17. Até hoje ele tem 16. Não, o Gabriel, eu comecei a namorar com ele quando ele tinha 18 e eu tinha 22. Então, são 4 anos de diferença. 4 anos. E a gente sabe que o homem demora um pouco mais pra amadurecer, né? Então você foi paciente. Eu fui muito paciente. Mas ele é uma pessoa incrível, assim, tem um coração gigante. Foi isso que mais me atraiu. Ele é super família também, super dedicado no trabalho, enfim. Quando eu conheci o Gabriel, tinha uma cabeça totalmente tradicional, né? Porque a gente cresceu numa cidade pequena, aonde o que todo mundo te ensina? O que a vida te ensina numa cidade de 50 mil habitantes? Que tu tem que trabalhar, se formar, comprar um carro, uma casa, um cachorro e ter 2 filhos. Essa é a tua vida. Essa é a tua vida de sucesso pra quem mora numa cidade do interior. Não adianta. Perfeito. A tua mentalidade foi preparada pra isso. E tu não consegue fugir disso. E o Gabriel sempre foi uma pessoa que pensou muito fora da caixa. Tanto que quando ele começou no digital, porque eu comecei através dele, né? Ele começou primeiro, e aí depois de um tempo eu comecei. Quando ele começou no digital, eu falava pra ele, cara, isso daí é pirâmide, tu não vai conseguir sacar o dinheiro. Tu vai largar a essa faculdade por causa disso. Sabe aquela pessoa da Você família passa que a não te incentiva? É a É, Thay eu- dos relacionamentos. Se Ela- ele tivesse escutado a Thay, eles não estariam. Não estaria aqui hoje. Por isso que eu Aqui. falo, se tem alguém que não te apoia, se a tua família não te apoia, continua mesmo assim. É. E Porque, quem tá assistindo aí, fala assim, esse negócio de internet aí não é gelo. Se é tudo furado, papo furado. Se o pessoal Era isso que eu pensava, porque Ela é a gente prova disso. cresceu vendo isso. Eu falava, cara, como ganhar dinheiro com o celular? Tu tá louco? Tu vai trabalhar. Ele trabalhava com o pai dele na época, né? Porque o pai dele tem uma empresa de reciclagem de papelão. Então ele literalmente trabalhava no pesado. O pai dele nunca deu uma vida boa pra ele, por mais que eles tivessem uma condição financeira estável, ele nunca teve uma vida boa. Ele precisava trabalhar literalmente no pesado. E eu falava pra ele, cara, não existe ganhar dinheiro com o celular. Tu tem que ir lá trabalhar com teu pai, tu tem que ser o braço direito do teu pai, tu tem que se esforçar, se dedicar lá na empresa dele e tal. E a gente quase terminou quando ele começou no digital. Foi horrível, assim, porque Você não aceitava. Não aceitava. Eu queria que ele fizesse uma faculdade, eu queria que ele se formasse e que ele arrumasse que continuasse seguindo o caminho do pai dele, sabe? Seria um caminho de sucesso? Seria, mas, pô, olha hoje aonde a gente chegou, sabe? Sim. Então, às vezes o caminho mais fácil não é o melhor, entendeu? Uhum. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes você tem que pensar um pouco fora da caixa pra conseguir literalmente buscar o sucesso e literalmente buscar escrever a tua história. Porque o Gabriel, ele querendo ou não, ia se esconder atrás do pai dele. Sim. Não se esconder atrás do pai dele, mas ele ia Nossa. seguir a linha do que o pai dele tinha pra ele, entendeu? Um negócio de família, Aham. que é o normal e que já é, meu Deus, incrível pra quem tem, né? Aham. Ainda mais no interior. Exatamente. Então era incrível aquilo, ele ter o pai dele ali pra poder trabalhar junto, né? E quando ele começou no digital, que literalmente ele chegou pra mim e falou: eu vou sair do meu emprego, vou parar de trabalhar com meu pai pra arriscar nisso aqui. Acho que ele tinha feito, no primeiro mês ele fez R$ 900, no segundo ele fez 1.000 e pouco, e no terceiro eu acho que ele já fez 10 mil. Quando ele fez 10 mil, a gente falou: meu Deus, Como assim? 10 mil reais. A mina de ouro. Tô rico. Cara, 10 mil reais era muito Eles dinheiro. fizeram bem novos, né? O Gabriel tinha 18, na Eu verdade. tinha 18 anos. Quando a gente fez nosso primeiro milhão, o Gabriel tinha 19 anos. Gente, 19 anos fazendo R$ 1 milhão. Quando e como isso ia ser possível numa vida tradicional, morando em Guaramirim, numa cidade com 50 mil habitantes? Não tem como. Nesse momento o apoio veio, né? Porque o Matheus fala sempre, não existe apoio até que você faça o seu primeiro milhão. Depois que você faz o primeiro milhão, Meu pronto. Deus, aí... Aí o apoio vem, tudo bem. Mas Exatamente. até ali é uma... E não era só eu que desconfiava, né? Era todo mundo, a família toda, a família dele, a minha família. Tipo, no começo a gente chegou a pensar que ele tava fazendo coisa errada. Tava, sei lá, meu Deus, não sei. O que tá fazendo pra ganhar tanto Golpe. dinheiro? Né? Tipo, Aham. isso é legal? Sei lá, ninguém entendia. Até hoje eu acho que os nossos pais não entendem Não o que a entendem gente muito faz. bem. Porque Não, alguém pergunta pro meu pai o que eu faço, O que ele é fala, isso, vende Fred? curso. mais fácil. É mais fácil do que tentar explicar, entendeu? Pra ele... Ah, cadê o curso? Eles ficam, cadê?
Onde que Aí é que você dá aula? ele tenta explicar o que que é, entendeu? Aham. Assim, Meu vê pai ele ficava tentando dele. explicar, sabe? O que Aham. a gente faz. Pra ele ainda é muito Engraçado confuso isso. isso. Meu pai ficava. Não, meu pai, eu fiquei 5 anos de tal. Meu pai faleceu há 1 ano e meio, infelizmente, mas. Cara, foi 3 anos, velho. Toda semana eu ia lá na casa. Aí ele chegava em mim e passava do meu lado. Eu não sei até hoje o que que você faz. Não, mas é verdade, ele não sabe. Aí, meu pai, E não tem como tu tentar explicar. É outra geração, outra cabeça. outra cabeça, não faz sentido pra eles, entendeu? Uhum. E aí, o que que aconteceu? O Gabriel fez o primeiro milhão, né, com 19, e eu ainda tava sendo CLT. E Não tinha saído ainda. eu falava, não, isso aí vai dar resultado, tá dando resultado, mas eu não posso sair do meu emprego. Como a gente vai perder a estabilidade? R$ 3.000 eu ganhava por mês. Ah, mas era coisa. Então, tipo assim, pra quem nunca teve nada, Sim. R$ 3.000 era um salário muito bom. Eu tinha uma estabilidade de poder pagar meu aluguel, pagar meu carro, né? Então, pra mim, aquilo ali era uma estabilidade. Porque como eu tive uma infância muito conturbada de sempre ter que ficar trocando de casa, enfim, a minha vida toda eu busquei estabilidade. A minha vida toda. Tanto que hoje, eu falo pro Gabriel, a gente, querendo ou não, se tudo der errado hoje, a gente tem estabilidade. Legal. Porque tudo que a gente ganhou, eu reinvesti de alguma forma. Uhum. Tudo, praticamente tudo. Demônio. Então, assim, se a gente gastou 10%, né? Aproveitando, literalmente gastando dinheiro, foi muito. Porque eu sempre tive muito medo, assim. Quando a gente fez o primeiro milhão, daí o Gabriel falou pra mim, tu vai ou não vai sair do CLT? Eu preciso de ajuda, eu preciso de equipe, eu preciso que tu gerencie, porque eu fazia financeiro lá onde eu trabalhava. Então, eu falei, não, eu vou sair. Aí eu me enrolei. A gente fez o primeiro milhão, acho que em março ou abril, não lembro. E eu saí em julho do CLT. Fiquei um tempinho enrolando ainda, porque eu tinha muito medo, cara. Pra mim era tudo muito novo, eu nunca tinha trabalhado com vendas, eu me formei em finanças, era totalmente ali segura, né, insegura do que ele estava Sim. fazendo, não sabia se era um mercado que realmente Ia continuar, ia continuar, porque era um mercado muito novo no Brasil, o mercado de afiliados explodiu na pandemia, querendo ou não, né? Então, pra mim era tudo muito incerto e eu tinha muito medo disso. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu saí do CLT, a gente foi morar junto, foi morar sozinho, tanto que a primeira coisa que a gente comprou assim com o dinheiro foi uma casa. Porque o meu medo de morar de aluguel sempre foi muito, muito forte em mim. E eu queria uma casa. Eu falei pra ele, eu quero uma casa. E você lembra, Thay, quanto tempo que foi desde quando, tipo, o Gabriel começou ali, até os primeiros resultados, até o momento que vocês compraram a primeira Foi muito casa? engraçado, porque assim, desde o começo o Gabriel sempre guardou bastante dinheiro, né? Tipo, a gente nunca gastava nada do que ele ganhava. E quando ele, na época, tinha, não sei se ainda existe, o Minha Casa Minha Vida. Uhum. Então, o que que aconteceu? Eu era CLT ainda, então eu poderia financiar. E aí eu falei pra ele, amor, tu tem o dinheiro da entrada, a gente vai financiar. Então, literalmente, o primeiro dinheiro que ele ganhou, a gente deu entrada numa casa. E foi muito engraçado, porque quando a gente foi assinar os papéis, ele deu 40 mil de entrada. E aí ele falou assim pra mim, quando a gente foi descer do carro pra assinar, eu vou quitar esse financiamento em 1 mês. Aí eu falei, cara, cala a boca. Não comece a falar besteira na frente dos outros. Porque daí a gente ia lá e eu falei, cara, não fica falando besteira na frente dos Falou outros. pro cara do Aí eu falei, corretor. tá, beleza. Daí assinamos, a gente fez o financiamento, foi pra análise. E os caras doidos pra vocês não quitarem, pra ficar Não pagando quitar, pra juros. ficar pagando juros. Aí que ele ganhava dinheiro. Só que era um financiamento de 184 mil. E a gente deu 40 mil de entrada. E literalmente, ele quitou o financiamento Em 1 mês. em 1 mês. Nem chegou a aprovar o financiamento. Não. É muito louco. Cara, né? o Digital, Gabriel, né? eu Legal. sempre falo que tudo que sai da boca dele é muito forte. Porque ele acredita muito no que ele fala. Tipo, ele é muito positivo. E a gente é muito oposto, sabe? Tipo, eu sou totalmente mais pé no pé no chão. E ele é totalmente, não, vai dar tudo certo, amor. Fica tranquila. E era paz e amor. Paz e amor. Vai, parece muito com a vida gente. boa. Não, calma, isso é só Vai uma acabar. fase. Vai dar certo, E sabe? muito legal que vocês não se deslumbraram no Não. primeiro dinheiro que vocês ganharam. Então, vocês já foram, investiram, compraram um cantinho pra vocês. Porque é uma coisa que a gente vê acontecer muito, né? Sim. A pessoa meu Deus. começa a ganhar, aí ela já começa a gastar tudo, aumenta pra caramba o padrão de vida dela e não investe, não compra uma casa, enfim, não faz investimento nenhum e acaba torrando dinheiro Torrando e depois dinheiro. fica desesperado. Exatamente. Não façam isso. Não façam isso. Sempre busquem estabilidade. Nem... Eu lembro que quando o Gabriel comprou o carro dele, o Gabriel comprou um carro de 600, 700 mil reais, né? Sim.
Quando ele comprou, ele falou, mano, você não sabe a luta que foi pra convencer a Thay. Então, assim, já tinha faturado, sei lá, 20 milhões. 20 milhões. E... Tipo assim, ó, ele tinha um Gol, né? Financiado, na época que o pai dele tinha dado pra ele, quando a gente se conhecer. Quando a gente se conheceu, ele não tinha carro, ele usava o meu carro. Eu tinha um Clio, sem ar-condicionado, sem direção, sem nada, era sequinho, né? Malhava braço. Mas era meu, então tava tudo certo. E quando eu conheci ele, a gente dividiu o carro, enfim. E aí o pai dele deu um carro pra ele, um Golzinho, quando ele fez 19 anos, se eu não me engano, 18. E a gente fez 2 milhões, 3 milhões, e ele com aquele Gol ainda. Então, tipo assim, ninguém acreditava na cidade que a gente tava ganhando dinheiro. Porque a gente tava ganhando dinheiro e ele ainda tava com aquele Gol. A galera só começou a acreditar, olha como as pessoas são, né, cara? Elas só acreditam quando tu mostra. Quando ele Exatamente. comprou uma BMW, ele comprou uma BMW Eu lembro, 320 e acho que foi 120 mil na época. E aí todo mundo, meu Deus, agora sim, sim. eu acredito. Só que a gente já tinha comprado Até uma os casa parentes, própria, pai. já tinha mobiliado, tinha dinheiro guardado, sabe? E as pessoas, não, isso é mentira, uma hora vai acabar e não sei o quê. Confesso que eu ainda tinha esse pensamento de que um dia isso ia acabar, mas graças a Deus não. Hoje, nossa, o mercado digital não tem explicação do que o mercado digital se tornou no mundo todo, na verdade, né? sim. Diversas profissões, diversos profissionais super qualificados. Hoje, quem não tá na internet não tá em lugar nenhum. Exato. A gente precisa entender que a internet é o futuro. As novas gerações são totalmente tecnológicas. Nós, que já temos 20 e poucos anos, já estamos um pouco apanhando pra acompanhar a nova geração. Exatamente. Meu Deus. E isso pra todas as profissões, tipo assim, o cara é médico, o cara é engenheiro, aqui há uns anos atrás não precisava pensar nisso, hoje ele tem que pensar nisso. Tem. O valor da Obrigação. consulta dele tá atrelado ao Instagram dele, então hoje em Antes de dia... tu ir por exemplo, no cirurgião plástico. Antigamente não existia onde tu pesquisar. Hoje tu vai fazer o quê? Tu vai no Instagram dele olhar os feedbacks, os resultados, os vídeos que ele posta. Ah, não, ele fez a fulana, então eu vou nele. Antigamente, como é que você sabia que ele fez a fulana? No boca a boca. Sim. Hoje em dia a internet é tudo, cara. Eu quero ver, que depois eu até vou abrir no meu stories. Quero ver uma profissão que você consegue entrar em 3 depende. anos, do zero. Por exemplo, 2 jovens. Um moleque de 18 anos que sonhava ser jogador. A Verdade. Thay, CLT, demorou pra encarar ali o desafio. Se juntaram as forças. E em 3 anos fizeram um arregaço, tipo, 50 milhões de reais faturados, milhões de comissões distribuídas para os parceiros. Então, assim, é coisa de louco. Até é difícil de coisa de entender, de louco. raciocinar, de absorver. Mas praticamente todos os convidados que vieram aqui. Tem vários casais, inclusive hoje é mais um episódio de casais milionários que se juntaram e cresceram. Então, assim, é um outro mundo que todos vocês que estão assistindo, por mais que você tenha uma sementinha no coração, cara, faz essa sementinha se aflorar, porque é algo que você tem que investir, você tem que estudar, você tem que ir a fundo, tem que entender como que funciona esse negócio de internet, como ganhar dinheiro com isso, porque realmente é algo que pode potencializar os ganhos, assim, que você levaria anos e anos Nossa, para demais. ter os resultados. Para todas as áreas. E todas as áreas, não só o fato de, eu preciso trabalhar na internet. Não, hoje você precisa estar na internet. O seu negócio precisa estar na internet. Eu sempre falo isso. Cara, meu pai é pedreiro. Até hoje, né, meu pai tem uma empresa por mais que a gente não queira que ele trabalhe no pesado, quem é, tipo, da época do meu pai, não consegue parar de trabalhar. Não consegue sair do negócio ali, de estar vivendo. Faz uma viagem, só fica Isso, ali. de estar na correria. Então, ele ainda tem uma empresa disso. E hoje a empresa do meu pai, de pedreiro, tá no digital. Eu faço anúncio pro meu pai, entendeu? Tipo, ele tem um Instagram. Que Ele legal, não sabe mexer, mas ele tem um Instagram que a gente alimenta pra ele, que a gente roda tráfego, pra ele conseguir captar clientes. Então, olha só, o serviço mais braçal que tá na internet. Qualquer serviço, qualquer pessoa, qualquer negócio hoje é obrigação. O cartão estar na postal e só de estar posicionado ali, a relevância, a autoridade é outra, né? Meu Deus, totalmente. Então, hoje, o que ele faz? Ele vai fechar um cliente, mas quais obras tu já fez? Pra quem tu fez? A pessoa entra no Instagram dele lá, tem lá Sem segurança. os serviços que ele fez, foto, vídeo. Então, assim, a pessoa já olha e Quebra fala, todas as objeções. legal, eu quero parecido com esse aqui, ó. Aham. Antes a pessoa não tinha referência nenhuma. Sim. Se quisesse mostrar uma referência de algum trabalho, precisava ir até o local, ver, pedir autorização. Posso mostrar a obra que eu fiz aqui? Hoje em dia não existe isso, cara. Hoje em Legal. dia é tudo muito Massa. prático. E as novas gerações estão
muito mais avançadas do que nós. Tá aí, conta pra gente dessa primeira meta que vocês bateram 1 milhão, você largou, e como que isso depois virou uma bola de neve que vocês não entenderam o que estava acontecendo? Cara, foi tudo muito rápido, assim. As coisas aconteceram muito rápido pra gente. A gente sempre disse que a pandemia foi horrível. Foi horrível Traumatizante. Né? traumatizante. Mas pra quem tava no digital nessa época, foi uma das melhores épocas, assim. Porque foi a época onde tudo deslanchou muito rápido, onde tudo aconteceu muito rápido, onde as empresas que estavam no digital cresceram muito rápido. E acaba que tu nem consegue lidar com tudo que aconteceu e com a rapidez que as coisas aconteceram. Então, era só eu e o Gabriel, não tinha mais ninguém. A gente dava conta de tudo, literalmente trabalhava 24 horas por dia, até a gente entender que, pô, a gente tinha virado um CNPJ, a gente tinha virado uma empresa. E, literalmente, a gente se tornou uma empresa onde a gente teve funcionário, onde a gente precisou contratar pessoas para ajudar prestadores de serviço. Então, assim, foi acontecendo muito rápido, a gente precisou se adaptar a tudo isso. No começo, o Gabriel lançou um produto onde era incrível, era muito engraçado, porque ele não tinha uma lapela, a gente não tinha uma câmera, ele gravou com o celular em cima de uma caixa de sapato. E ele começou como afiliado e depois virou Ele produtor? começou como afiliado, fez... Putz, agora eu não vou lembrar quanto ele fez como afiliado, mas na época ele ficou, acho que uns 6, 7 meses trabalhando como afiliado, e depois ele criou o próprio produto dele. Então, criou o próprio produto dele, e aí a gente começou a literalmente vender o produto dele, que ensina as pessoas a trabalhar através da internet. A gente fez muito dinheiro, contratou várias pessoas, formou uma equipe gigante. Hoje a gente tem 2 CNPJs, temos 2 empresas abertas, mas na época era tudo muito novo para mim, porque eu trabalhava numa empresa convencional, trabalhava no financeiro, mas eu não sabia gerir uma empresa, eu não sabia administrar uma empresa, o meu negócio. Eu tive que aprender tudo vivendo, literalmente vivendo. Eu não tive uma experiência de ser gerente dentro de uma empresa, sabe? Então foi muito complicado esse negócio começo, de né? saber administrar, né? Mas deu tudo certo, a gente, graças a Deus, conseguiu. Mas você já tinha uma veia empreendedora. Já Eu até falo que hoje em dia, tipo, a gente cresce a maioria dos jovens, né? Cresce um lar que não é um lar empreendedor. Então a gente tem a chama ali do empreendedorismo enraizada, só que nunca tem gatilhos que ativam. E aí, geralmente, né, depois que veio o digital, nós conseguimos ativar essa chama ali de uma forma, assim, do nada, ativa, aí você, opa, caramba, eu sou diferente, eu realmente tenho um perfil para empreender. E aí você começa a descobrir as coisas durante o percurso, mas você já começa a perceber que, sim, eu tinha o perfil para empreender. Então você nunca iria dizer Só que você não tinha um perfil para despertou. empreender, exatamente. Então, às vezes a gente fala, não, eu não sei para onde vai, eu não sei empreender, não sei tocar uma empresa, mas é porque a gente Eu não sempre foi criado em falo um para as pessoas ambiente. que o importante é você tentar. Hoje, né, eu tenho meu produto, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas enfim, eu sempre falo para todos os meus alunos: você tentou? Ah, tá, eu não consigo, eu acho que eu não tenho feeling, eu acho que não é pra mim. Eu falo, cara, eu nunca tinha vendido nada. Eu era totalmente assim, ó, contra ir pra vendas. Tanto que eu comecei a trabalhar na recepção, na empresa onde eu comecei, depois eu fui pra distribuição e depois eu fui pro financeiro. Nunca foi uma hipótese vender, trabalhar em vendas comercial, porque eu achava que eu não tinha perfil pra isso. Uhum. E depois que eu comecei a trabalhar com o Gabriel, eu percebi que, cara, tu desenvolve perfil pra tudo. Tu só precisa de adaptação, tempo. Então eu sempre falo para as pessoas, cara, tu tá falando que tu não tem perfil, que tu não consegue. Tu já tentou? Tu se dedicou? Tu realmente teve constância? Tu aplicou o que as pessoas te ensinaram? Tem muita gente que hoje compra um treinamento, ai, não consegui. Aí você entra lá na área de membros, quantos por cento a pessoa assistiu do treinamento? 10%. 10% e tá dizendo que não conseguiu. E 90% da galera 90%, não assiste tudo. É que hoje a na gente tá escola, numa na era faculdade, muito tudo. do imediativismo, assim que fala. Então, tipo assim, as pessoas querem tudo muito rápido e muito fácil. Só que, cara, não é mais assim, entendeu? Sim. Não existe isso de você ficar rico do dia pra noite. Aham. Por trás de tudo existe muito trabalho, muitas horas de sono perdida, muito empenho em fazer a coisa acontecer, literalmente, sabe? E a gente teve muito isso, por isso que hoje a nossa empresa tá onde tá. E por isso que hoje a gente já tem diversos produtos, hoje o Gabriel já, graças a Deus, ele faz o que ele ama, ele literalmente saiu um pouco do ramo que a nossa empresa afiliado, seguiu, de afiliado, né?
E hoje ele trabalha com futebol, que é o que ele sempre amou, o que ele sempre quis fazer. Porque, pra quem não sabe, o Gabriel, ele era pra ser jogador de futebol, mas ele acabou fraturando uma parte do corpo e não conseguiu, né, seguir a carreira, enfim. No podcast, E é acho legal, que ele contou um e é legal você sobre falar isso, porque igual a galera que tem a cabeça de ter resultado imediato, vocês têm que dar graças a Deus que existe esse negócio de internet, porque antigamente, pra ficar rico, isso. Meu Deus. posso dizer que hoje a gente, tipo, sim, a gente se tornou milionário, a gente tem um patrimônio milionário, enfim, pra chegar na condição de vida que a gente tem hoje, ou você era jogador, ou você era cantor, estourava, enfim, Famoso, artista. era filho de gente famosa, então Então assim, vira executivo, e aí quando você tiver 60 nem médico, anos, Não. você vai ter... pode dizer que nem patrimônio. médico não conseguiria, por Cara, exemplo. antigamente, pra você... Era bem... Ou tu herdava, ou tu se formava Ganhava em na alguma loteria. coisa muito foda. pra Até conseguir jogador ser de rico. futebol, depois, É. hoje em dia eu vejo o tanto de jogador que eu conheço, jogador das antigas, lá de 2000 e pouco, que eu vejo que, tipo, não conseguiu juntar patrimônio, e eu falei, caraca, achei que esse cara era multimilionário. Então, assim, é realmente uma barreira de entrada muito difícil, e o digital veio pra mudar isso, então, Exatamente. começa... Tanto que o nosso treinamento já formou, sei lá, perdi as contas de É muita quantos gente. milionários a gente formou. Que Alguns- começaram através do FDM, que é o nosso produto principal hoje, né? Porque quando o Gabriel começou, ele querendo ou não foi um dos pioneiros nessa era de afiliados, né? Ele se tornou autoridade muito rápido. Porque ele literalmente começou na época certa. Ele criou todo um ele movimento, puxou né? a segunda geração. Tipo, na Exatamente. primeira geração, que eu tava em 2017 pra 2020, Sim. a segunda geração o Gabriel puxou ali Que a foi a bandeira. geração de afiliados, né? Que Exato. foi muito forte. Sim. Então, a gente já tem mais de 500 mil alunos hoje e perdi as contas de quantos milionários saíram através dos nossos ensinamentos, sabe? Isso, Muito massa cara, é muito isso. gratificante, porque tudo tem um propósito, né? Tu não faz por dinheiro. Uhum. Nem tudo na vida é dinheiro. Porque eu sempre falo, se fosse só por dinheiro, hoje a gente não tava mais aqui. Hoje Com você certeza, não já tava tinha. mais aqui, eu não tava mais aqui. Porque, cara, a gente consegue Faz hoje sentido. viver só dos rendimentos, de tudo que a gente aplicou, de tudo que a gente já conquistou, de tudo que a gente já fez pra estar onde a gente tá. Sim. Só que tudo tem um propósito, cara. E o propósito é fazer com que cada vez mais pessoas, né, tenham esse conhecimento, tenham essa mentalidade de entender que a internet tem infinitas possibilidades. E que, às vezes, você foi criado de uma forma que nem eu. De que, não, a internet não é um trabalho. Hoje eu vejo que, literalmente, a internet é um trabalho. trabalho. Que, então, você tem que se dedicar, talvez, muito mais do que um trabalho convencional. Porque num trabalho convencional, você acorda de manhã, vai pro seu trabalho, faz ali o seu dia a dia, volta pra casa, dorme, acabou. não se preocupa com nada. Uhum. Eu era CLT e a minha vida era tranquila. Sempre está tendo Se eu não, trabalhava não é 8 problema horas por meu. dia, Tá- hoje eu tá trabalho bem. 24. 20, 24. Quando eu tô dormindo, Acorda. às vezes eu acordo pra ir no banheiro de madrugada e eu pego o meu celular pra ver se tem alguma coisa importante. Uhum. Então, assim, cara, não é fácil, entendeu? As pessoas... Hoje o mercado ficou muito sujo. As pessoas pregam muito isso de que o mercado é fácil, de que ganhar dinheiro na internet é fácil. Cara, é um trabalho normal. Tu tem que se dedicar. Tu tem que estudar. Tu tem que levar a sério. Tu tem que literalmente buscar o conhecimento cada vez mais. As pessoas que já estão no lugar que tu quer chegar... Tu tem que adquirir conhecimento com essas pessoas, cara. Foi isso que a gente fez. A gente não começou criando o conteúdo. A gente aprendeu com alguém. Sim. Eu já fui aluna, o Gabriel já foi aluno. E, Isso é legal, né? exatamente, Propósito que os tem por nossos trás. alunos hoje ensinam também. Uhum. Então, cara, qual que é o propósito? Formar cada vez mais pessoas para repassar esse conhecimento. Cara, a gente nunca teve o pensamento de que, eu não quero que o meu aluno saiba tudo que eu sei, porque senão ele vai ser meu concorrente. Cara, a internet tem espaço para todo mundo tem possibilidade de crescer e de ser tão foda grande, quanto tu, entendeu? Sim. Eu sempre falo, hoje a gente tem alunos que literalmente ganham mais que nós. E isso é incrível. incrível. Cara, é orgulho. É Cara, no muito meu foda. planteio, eu mudei a vida, né, daquelas pessoas. Imagina. Então, além de mudar a vida das pessoas próximas, né, que empreender, hoje é antecipar sonhos. Você antecipa os sonhos do seu pai, de sua mãe, de ter uma casa própria, ter um carro próprio, do seu irmão. Exatamente. Então, eu vejo que vocês também têm isso muito forte. Vocês Muito anteciparam forte. os sonhos Com da sua certeza. família que poderia, tipo assim, beleza, eu poderia viver uma vida normal, ficar velho e não ver os meus pais ali tendo a possibilidade de conquistar alguns sonhos que eles tiveram durante a vida. Então, empreender o propósito, além de ajudar as pessoas, você ajuda quem tá perto de você. Você antecipa os sonhos das pessoas que você ama. Então, isso é muito interessante. Cara, é uma realização assim, ó. Entre tu comprar uma casa pra ti e tu dar uma casa pros teus pais.
É absurdo. A sensação de tu dar uma casa pros teus pais, de tu ajudar os teus irmãos, de tu... Pô, hoje, cara, meu avô tinha 70 anos e era servente de pedreiro. Hoje meu avô não trabalha, eu banco ele. Isso não tem Cara, isso preço. não tem preço, entendeu? Tu trazer esse conforto pra tua família, tu poder falar, não, tu não vai mais trabalhar, avô, porque tu não tem mais condição. E uma aposentadoria de R$ 1.300 por mês não consegue se bancar. O aluguel deles é R$ 1.600, entendeu? É outra. E tá tudo bem, eu tô aqui. Exatamente, eu tô aqui pra isso, entendeu? E tá tudo certo. E eu vejo que hoje as pessoas têm muito esse pensamento de que, cara, não, eu não vou. Pra que eu vou adquirir conhecimento com ela? Pra que eu vou fazer isso? Ela só quer me vender um curso. Cara, o propósito é maior. É muito maior. E eu sempre falo pras pessoas, cara, não quer comprar? Não compra. E a pessoa que Buscando, quem tem que buscar é você. Eu já busquei. Eu já fiz a minha parte, eu já tô 3 anos aqui e eu ainda busco conhecimento. Hoje a gente compra ainda diversas mentorias, diversos treinamentos, porque o mercado se atualiza. E a gente tem que acompanhar, senão a gente fica pra trás. Sim. Em 2019 o mercado era um. Hoje, em 2023, o mercado é outro. Outras estratégias, outro posicionamento, outra forma de se comunicar. E se tu não se adapta, tu vai ficar pra trás. E a pessoa que enxerga o curso como apenas um curso, essa pessoa nunca vai saber o que Mentalidade pode muito. usufruir pós-curso, né? Imagina se hoje todos os milionários que a gente formou tivessem esse pensamento. Ah, eu não vou comprar esse curso, é só mais um curso. Esse curso mudou a vida dessas pessoas. Da E família. o curso que o Gabriel comprou de alguém mudou a nossa vida. É uma semente que vai sendo implantada. Entendeu? É uma sementinha que tu... É uma chavinha que tu tem que virar na tua cabeça, que eu custei muito pra virar. Porque eu tinha a mente literalmente muito fechada de que, cara, a internet não é uma forma segura de tu ganhar dinheiro. Na minha cabeça, não ia dar certo. Eu era muito negativa, muito negativa. Eu sempre falo que se o Gabriel dependesse do meu apoio pra continuar, hoje a gente estaria sendo CLT os dois ainda, entendeu? Se ele escutar 100%, ele ia falar, ah, menino, Hoje eu falo pra ele, graças a Deus tu não me ouviu. Tu não me ouviu, porque senão hoje a gente ainda ia ser CLT. Mas ao mesmo tempo, Ia estar onde a gente tava, entendeu? Talvez pagando aluguel, talvez mudando de casa igual Talvez na o minha carro infância. agora já teria ar-condicionado, mas Exatamente. não sei, né? Então, Talvez seria um gol. muita coisa mudou através do conhecimento, sabe? Eu sempre falo, você tem que buscar o conhecimento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Com quem já teve Hoje resultado. o mercado tá muito sujo. As pessoas literalmente mentem na cara dura. Ai, eu já faturei 10 milhões. Cara, tu Pra começou quê, ontem velho? no mercado? Como que tu faturou 10 milhões, cara? Aqui, imagina. Entendeu? E hoje é foda, porque chega diversas pessoas até a gente, né? E fala, meu, eu comprei lá com fulana e literalmente não me ensinou nada. Qual que é o histórico desse fulano? Com quem que ele aprendeu? Quanto tempo ele tá fazendo o que ele faz, sabe? Então, assim, tem pessoas que literalmente conseguem absorver e entender isso de uma forma muito fácil, mas tem pessoas que ainda têm a mente muito fechada, de que, cara, hoje a internet tá muito suja, tem golpe em todos os lugares e isso Tomar acaba muito cuidado. criando uma barreira, né? Sim. Em algumas pessoas que literalmente tinham potencial de ser empreendedor, de fazer a vida através da internet, só que teve uma experiência ruim. É aquilo que a gente falou sobre relacionamento. Tu tem uma experiência ruim, tu se fecha. E é a mesma coisa com algumas pessoas. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui hoje podem já ter tido uma experiência ruim com algum produto através da internet. Porque isso hoje em dia, infelizmente, está muito comum. A barreira de entrada é muito baixa. Pô. Exatamente. Qualquer pessoa pode criar um produto, gravar 5, 6 aulas e colocar numa plataforma para vender. Exatamente. Porque os donos das plataformas, vocês são experiência própria, não tem como tu avaliar o conteúdo de todos os produtores. Tu é responsável pela tua plataforma, pelo que tu vende, pelo que tu faz, né? E os produtores têm que ter responsabilidade pelo conteúdo que eles entregam. Então a gente sempre prezou muito isso sempre foi um propósito nosso, literalmente só ensinar quando a gente tivesse alguma coisa para ensinar. Não literalmente, vou criar um curso aqui para vender meu e não dar comissão pro produtor. A gente não tinha autoridade ainda. O Gabriel não tinha autoridade com 2 meses de mercado para criar um produto. Então não ia fazer sentido ensinar o quê para as pessoas? Ele tava aprendendo. Ele tava aprendendo ainda, entendeu? Então hoje a gente já tá num patamar de literalmente, hoje a gente só ensina. Hoje a gente forma pessoas através da internet. E o nosso treinamento tem, assim, ó, mais de 10 profissões. Tudo que tu precisa saber sobre o mercado digital tá ali dentro. Porque é tudo que a gente teve uma pincelada de tudo que fez a gente chegar até onde a gente chegou tá ali dentro. Porque a gente não precisa esconder mais nada, entendeu? Não faz sentido esconder o conhecimento. As pessoas vão absorver se elas quiserem. Nem eu falei, de 500 mil alunos que a gente tem hoje,
Se 10 mil assistiu o treinamento completo, é muito. É muito. Aham. Mas é normal, né? É normal, Isso na faculdade, na escola. Se você pegar os seus colegas de escola, os seus colegas de faculdade, quantos que realmente tiveram sucesso? É a mesma coisa, 1% das pessoas têm sucesso para qualquer coisa na vida, para qualquer curso, para qualquer É. faculdade, para tudo. E isso, geralmente, quando a gente decide, por exemplo, mentorar ou ensinar algo na internet, no começo eu ficava batendo cabeça com isso. Porque eu achava que, tipo, 100% dos alunos tinha que performar, tinha que ter resultado. Aí depois eu comecei, cara, não tem como, impossível. Eu Tipo, também, eu me sentia muito responsável pelos outros, entendeu? E quando a gente começou, que literalmente eu comecei a vender, porque eu também trabalhei como afiliada por um bom tempo, né? Então, eu falava pro Gabriel, eu tinha muita dificuldade de que eu sou responsável por essas pessoas que compraram comigo. Eu preciso fazer elas terem resultado. Elas confiaram em mim. E aí ele me falava, amor, não é assim. As pessoas só vão ter resultado se elas estudarem, se elas literalmente levarem a sério o conteúdo que tu entrega, se elas se dedicarem. Entra na plataforma e vê quanto essa pessoa que tá reclamando aqui assistiu do curso. Ela assistiu, ela aplicou, tu ajudou ela, tu fez tua parte? Sim. Então, a responsabilidade não é tua. E eu precisei de tratamento, literalmente, de ajuda para conseguir entender isso em todas as áreas da minha vida. Porque eu achava que a responsabilidade da minha família era minha, que a responsabilidade do meu irmão era minha, que a responsabilidade das pessoas que adquiriram um produto comigo era minha. E aquilo começou a me deixar louca. Só bater em cima. E aí eu precisei buscar ajuda psicológica para conseguir entender que cada pessoa é responsável pelo caminho que ela trilha. A minha família, os meus alunos, eu tô dando a estrada. A pessoa vai caminhar até o fim se ela quiser, entendeu? Sim. Então, cada um trilha o caminho que acha que é viável pra si, entendeu? Sim. A gente dá as coordenadas, basta eles saberem se eles querem seguir ou não, sabe? Se eles estão dispostos ou não, né, amiga? Uma vez eu vi uma pessoa perguntando: você acha que qualquer pessoa pode ser milionário? Poder pode, mas não é toda pessoa que tem a capacidade de ser milionário. Porque para você ser milionário, você tem que estar disposto a pagar o preço, disposto a ficar umas noites sem dormir, disposto a passar estresse, disposto a passar várias coisas que as pessoas não estão dispostas a passar. Disposto a ouvir os julgamentos. Sim. É coisa que é muito difícil lidar, Se entendeu? expor. Eu sei que é uma dificuldade dos meus alunos hoje, entendeu? Ai, a minha família não concorda, a minha família acha que eu não vou ter resultado. E aí eu falo, eu já fui a tua família. Calma. Não, eu sei o que você passou, eu fui a tua família. Então, tipo, isso é muito forte, entendeu? Porque literalmente desmotiva. Hoje eu vejo quanto eu desmotivava o Gabriel. E às vezes os pais, a família, o parceiro faz isso, cara. Desmotiva e aí às vezes a pessoa até tem força de vontade pra continuar, mas por tanta palavra negativa, né? Porque tu atrai o que tu joga pro universo. Então, se tu jogar negatividade, tu vai atrair negatividade. Se tu jogar que tu não vai ter resultado, tu não vai ter resultado. As palavras que saem da nossa boca têm muita força. E eu só aprendi isso literalmente vivendo, porque hoje eu digo que a gente só tá onde a gente tá porque o Gabriel sempre foi muito positivo. Porque ele sempre jogou pro universo coisas boas e literalmente ele falou, a gente vai colher muitas coisas boas no futuro. E hoje eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente, mas foi algo que pra mim foi muito difícil. E muitos alunos se conectam com a minha história, porque, cara, a minha mentalidade é uma mentalidade assim, né? Antes. Eu tive que trabalhar muito a minha mentalidade pra entender que o digital era um trabalho, que eu tava aqui, que eu precisava me dedicar. E entender que tudo fazia parte do meu processo e que uma hora eu ia colher os frutos do que eu tava plantando, né? Amiga, qual a maior habilidade que você adquiriu, assim, com essa jornada de empreender? Cara, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Muito, 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 muito. Assim, tanto que até hoje eu sou, né, eu sou sócia de vários projetos, sou sócia da Gi, que tá aqui. E, assim, as meninas que trabalham com a gente falam, Thay, como tu tem tanta paciência? Como tu consegue estar 3 anos no mercado e lidar tão bem com todas as situações que aparecem no decorrer do teu dia a dia? E eu acho que isso foi uma coisa que literalmente eu absorvi. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, de falar com pessoas, de fazer as pessoas entenderem que isso aqui tem que ser dessa forma. Não pode ser de outra forma, entendeu? Então, hoje eu tenho muita experiência gerindo afiliados. Hoje, cara, os nossos afiliados, assim, eles têm uma conexão muito forte com a gente, porque literalmente eu entendo o lado deles. Eu já fui afiliada e isso foi muito forte, esse processo de eu conseguir aprender
a vender, aprender a ser afiliada, aprender a trabalhar com a internet. E isso me trouxe, tipo, cara, eu preciso ensinar isso, eu preciso passar isso para as pessoas. E hoje, acho que a minha maior experiência, assim, com o mercado é de gerir pessoas, de fazer com que as pessoas também entendam que tudo é um processo, de que vai dar certo, de que você precisa colher aqui para plantar aqui. E, cara, isso pra mim é muito gostoso. Eu gosto muito disso. Eu gosto Legal. de estar nos bastidores. Eu gosto de, literalmente, resolver problema. Legal. Aham. Eu amo isso. E é legal que isso, tem muito produtor que tá assistindo aqui agora e eles ficam direto me questionando, Mota, como que a gente faz para trabalhar com afiliado? E aí um grande exemplo para vocês aprenderem aqui é a Thay. A Thay, ela, como ela tem essa habilidade, né, de gerir pessoas, ela acabou indo, né, para esse caminho de gerir afiliados. O Gabriel era a cara dele e cara do tal, projeto. mas quem que segurava tudo por trás, quem dava atenção, carinho, cuidado para os afiliados, para a rede, porque assim, lidar com pessoas é literalmente dar atenção. E assim, passa um pouco até para quem é produtor, tem um produto, enfim, que quer entender, cara, como eu faço para lidar com tanto afiliado? Tipo, o que E uma precisa coisa que foi ter, assim? muito forte foi o quê? O Gabriel era a cara do nosso produto. Só que eu criei tanta conexão com os afiliados que eles começaram a pedir pra mim ter um produto meu. Entendi. E eu sempre falava, não, gente, eu gosto disso aqui, eu gosto dessa conexão que eu tenho com vocês, eu gosto dos bastidores. E eu sempre falo, gente, a conexão que você tem com os seus alunos é o que vai fazer eles terem admiração por ti e falarem, cara, essa pessoa é uma pessoa comum. Então, assim, pra quem é produtor hoje e que quer começar a trabalhar com o mercado de afiliados, crie conexão. Crie conexão com os alunos, dê atenção para os alunos. Não coloca lá Acho que é uma 5, 10 estrela, né? pessoas que nem você treinou, que outra pessoa treinou, para gerir os seus afiliados. Isso não faz sentido, entendeu? Não vai criar conexão. As pessoas precisam saber que elas estão realmente tendo contato contigo de alguma forma. Seja você mandando um áudio, seja você mandando um vídeo, seja você respondendo seu direct. Então, você precisa estar presente na vida dos seus afiliados. Perfeito. Hoje em dia o mercado se atualizou de uma forma que as pessoas querem ter essa conexão, essa presença do produtor. Antigamente você poderia criar um produto e ninguém nem ia saber quem era o dono desse produto, entendeu? Só que hoje o mercado de afiliados está diferente. Você precisa dessa conexão para fazer com que os afiliados se sintam abraçados, se sintam seguros, se sintam que, tipo assim, não, esse produto é um produto que literalmente eu vou ser abraçada. Se eu tiver alguma dificuldade, essa pessoa vai me ajudar. Perfeito. E eu criei tanta conexão com os alunos que hoje eu sou a cara do produto, né? Eu literalmente abracei o projeto de uma forma tão gigante que hoje o projeto toca normal e eu sou a cara do produto. Assim, vamos dizer que ninguém sentiu a ausência do Gabriel, porque o Gabriel, ele não Você já queria tava muita tão conexão. Sim. Ele é uma pessoa que ele é mais... Como eu posso dizer? Cara, ele é totalmente avoado, assim. Então, se tu mandar uma mensagem pra ele hoje, ele vai te responder daqui 2 semanas. E eu não. Se eu me mandar uma mensagem hoje, eu respondia hoje. Talvez no mesmo segundo, entendeu? Se eu tô com o celular na mão, eu vou te responder. E hoje eu vejo o quanto isso foi importante pro Legal. nosso negócio crescer, entendeu? E o quanto é importante pra quem quer trabalhar com afiliados, criar esse tipo de relacionamento com eles. Porque, É isso. mais uma vez, pessoas se conectam Cara, com com pessoas. pessoas. Então, E um dos pilares assim, do mercado digital, do marketing digital, eu acredito que é a construção de comunidade. E isso é muito Movimento. importante e vocês conseguiram construir. Você, né, amiga? Porque é uma capacidade sua, uma habilidade sua. Conseguiu construir uma comunidade muito forte. E o fato de construir uma comunidade muito forte fez vocês se perpetuarem por muito tempo também. Porque vocês foram líderes desse mercado que veio da pandemia para cá, de afiliados mesmo, por muito tempo. E até hoje é um dos produtos mais vendidos. Tudo por conta da comunidade. que vocês Comunidade, fizeram. movimento. Mas essa habilidade, igual o produtor que vim me perguntar, ou que fica, cara, não sei como que lida com afiliado. Cara, a Thay é um grande exemplo do que você precisa fazer no seu negócio para você conseguir trabalhar com rede de afiliados. exatamente. Atenção, cuidado. A gente já treinou também muito afiliados, 120 mil afiliados, já fomos reconhecidos pela ONU. Então, assim, é criar setores dentro da empresa de gerência de afiliado, que dê atenção, que responda rápido, que não demore, que esteja ali, que entregue tudo mastigado. Sim. Toda semana fazendo lives semanais com eles, acompanhando, ou todo dia, né? Vocês fazem live todo dia. A inclusive. gente fazia todo dia, hoje a gente não faz mais. Que é mas porque todo dia também muita gente não dá valor. Então Exatamente. tem E o que que aconteceu? ser escasso. Era algo muito frequente. Então as pessoas literalmente não entravam mais. E Fica aquele chato, né? negócio é tipo, vai ter todo dia. Deixa pra amanhã. Amanhã eu não vou. E aí aquele negócio, pô, por que deixar pra amanhã se eu posso entrar hoje, cara?
E aí a mentalidade das pessoas, entendeu? Tá vendo? Cara, Tem que entra ter hoje, escasso. entra amanhã, entra depois da manhã também, entendeu? Hoje a gente tem um produto que tem live todo dia, 2 vezes por dia. Call de tira dúvida. Pergunta quantas pessoas entram nessas calls. Poucas. A gente já tem mais de 10 mil alunos nesse projeto. Quantas pessoas entram na call? Se eu abrir, agora é 5 horas, a call das 3 ainda tá rolando. Se eu abrir lá, não vai ter 100 pessoas lá. E Então, aí são essas pessoas que vão ter resultado. Exatamente. Provavelmente as outras vão ficar E reclamando. vai entrar no ciclo de vai aprender, vai aplicar o conhecimento e um dia vai ensinar outras pessoas. Eu sempre falo, é muito engraçado, porque pessoas que eram nossos afiliados, hoje são pessoas que ensinam, e pessoas que eram nossos alunos, hoje são nossos sócios. Cara, É olha muito as doido. possibilidades que o mercado te abre. Abre Sim. muito. Aprendeu com a gente o mesmo conhecimento que eu tive, ela teve, aplicou, teve resultado, abriu portas, porque o digital faz muito isso, abrir portas, cara, é incrível o tanto de portas que o mercado digital te abre. Não é só, às vezes as pessoas pensam que é só o mercado de afiliados, não é. Olha só que é um curso, né? Não é. Meu Deus, o mercado digital te abre infinitas possibilidades. As pessoas só precisam abrir a cabeça pra literalmente falar, cara, eu vou tentar isso aqui. Não deu certo? Então eu vou tentar isso aqui. Alguma coisa vai dar certo, entendeu? Se tu não se conectar com nada, beleza, perfeito. Cansou de tentar, segue tua vida. Eu sempre falo, cara, o digital não é pra todo mundo. Ah, tem gente que fala o digital é pra todos. Eu digo, não é pra todo Não é. mundo. Mas tu tem que tentar. Porque Pra eu saber também se é achava pra que não era você. pra mim. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Uhum. Se eu não tivesse tentado. Fora que existem várias profissões dentro do mercado digital. Então, assim, você não se encaixar em nenhuma delas, você tem que ser uma pessoa difícil também. Exatamente. Assim, é que as pessoas têm a cabeça muito pequena. Ai, não, eu vou começar por esse curso aqui, vai me ensinar a vender o próprio curso. Uhum. Meu Deus, gente. Que Você vai mentalidade. aprender estratégias. Você vai aprender estratégias que você pode aplicar em qualquer negócio. Você pode vender seu serviço. Produto se você for físico. manicure, se você for pedreiro, meu pai usa as estratégias do nosso treinamento para conseguir clientes. Doideira, né? Explique, amiga, pra galera, o seu produto. O que que é o seu produto hoje? Pra quem que é? O meu produto hoje é para quem não tem conhecimento nenhum sobre a internet. Nada. Zero. Iniciante. Então, o meu produto é para ti. Eu vou te dar uma pincelada sobre tudo do mercado digital. Perfeito. Sobre ser afiliado, sobre trabalhar com social media, sobre ser gestor de tráfego, sobre ser lançador. Meu Deus, assim, ó, as possibilidades são mais de 250 aulas. E literalmente a gente entrega tudo que a gente agregou de conhecimento na nossa carreira. O Gabriel são 4 anos, eu sou 3 anos. E tudo que a gente sabe tá dentro desse treinamento. Que legal. Então, assim, não é à toa que a gente já formou mais de sei lá quantos milionários e que esses milionários estão formando outros milionários e que é um ciclo sem fim, entendeu? Uhum. E a gente tem muito, muito, muito orgulho disso, porque se não fosse um projeto bom, não ia estar há mais de 4 anos no mercado. Formando novas gerações. Exatamente. Tá formando novas gerações. Tá formando novas gerações, entendeu? Meu irmão tem 12 anos. Ano que vem eu vou colocar meu irmão pra estudar o nosso treinamento, entendeu? Porque eu quero que ele tenha uma mentalidade diferente do que eu tive. De empreendedorismo. E é incrível porque muitas vezes tem pais que falam comigo, que chamam no meu WhatsApp de vendas e falam, tá, eu quero comprar o treinamento pro meu filho. Eu falo, cara, parabéns. Muita gente também. Parabéns. Porque se o meu pai tivesse, claro, na época era uma época totalmente diferente, Uhum. mas hoje o meu pai não tem a mentalidade de fazer isso com o meu irmão. Eu vou ter que fazer, entendeu? Só que tem muitos filhos que não têm irmão mais velho. Então, o pai tem que abrir a mente e falar, cara, eu vou mostrar pro meu filho que existem diversas oportunidades. Eu não consigo, porque pra mim já não faz mais sentido. É uma geração totalmente diferente. Tipo, não faz sentido eu querer ensinar o meu pai, cara. Não faz sentido, ele não vai aprender. É, já desisti, né? Eu também tinha desistido. Tipo, cara, 50 anos, não vai conseguir. Já foi a geração, né? Tem que Não descansar. consegue nem abrir o Instagram, entendeu? Então, não vai conseguir. Mas o meu irmão é a geração do futuro. Então, é ele que eu tenho que ensinar. E eu falo isso pros pais. Pais, incentivem os seus filhos, literalmente. Porque a internet pode ser, literalmente, a mudança de vida de vocês. Dele, Através Não, da através geração, do né? filho, entendeu? E aquele filho pode mudar a geração da família dele. Toda a família. É muito Que louco. foi o que aconteceu comigo. Não, todo o nosso ciclo, né, de amizade, nossos amigos. Tipo, Exatamente. se a gente parar pra pensar, a gente literalmente mudou. Porque a gente, pelo menos quase todo mundo que a gente conhece, do amigo do digital, a gente veio de uma família tradicional, que não tinha empreendedor, não tinha empresário. E a gente tomou uma decisão que mudou, vai mudar com certeza as próximas gerações. Exatamente. Então todo mundo vai colher frutos disso. Então é muito forte, é algo muito,
muito forte, assim, que se você parar pra entender a proporção que pode virar, você vai querer se dedicar e fazer esse Vai. negócio acontecer. Realmente, cara, eu sempre falo, as pessoas que entram no digital e que veem o potencial que tem, não saem. Tu só sai se tu ou tem a mentalidade muito despreparada, que nem eu, porque se eu não tivesse o Gabriel, eu nem teria conhecido. Então, não julgo as pessoas que têm essa mentalidade de que, cara, né? Não quero isso daí pra mim. Isso daí é pirâmide, isso daí é golpe. E não, Às vezes e não tu foi aceitar criado- mudar, né? às vezes tu foi criado tem que dessa mudar. forma. Só que tu tem que entender que, cara, hoje o mundo se atualizou. Hoje a internet é tudo. E aí eu sei que às vezes é difícil colocar isso assim na cabecinha, né? Tipo, às vezes tem uma criança que assiste esse podcast, sei lá, de 12 anos, que já teve casos de uma criança de 12 anos querer comprar o meu treinamento e a mãe não deixar. E aí o que acontecia? A mãe vinha falar comigo. E aí eu falava, libera pro teu filho, deixa o teu filho tentar, entendeu? E aí o filho de 12 anos, cara, despertou interesse. Mas por quê? Porque Isso aí, ele né? tá com o celular na mão todo dia. Ele vê o TikTok, ele vê o Instagram, ele vê o Twitter. E aí, ali surge a curiosidade de entender como pessoas como a gente ganham a vida através da internet. E se ele teve essa curiosidade, é porque, cara, só incentiva, sabe? Porque literalmente tem potencial. Amiga, de todas as coisas boas que o mercado digital já te proporcionou, o que que você acredita que foi a maior delas? Cara, eu acho que a maior delas, assim, de bem material, falando de bem material, foi dar uma casa para os meus pais. Porque desde pequena, vendo eles encaixotar a mudança, mudar para outra casa, não ter dinheiro para pagar o aluguel. E é, tipo assim, gratificante demais, 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 demais poder passar para eles que a partir de hoje eles têm estabilidade. Já faz 1 ano e meio, mais ou menos 2, eu acho, que a gente deu uma casa para os meus pais. E que a partir daquele momento eu entendi que, tipo assim, não sou responsável pela vida dos meus pais, mas posso trazer conforto. Sim. Entendeu? Então, hoje eu sou tudo que eu sou porque os meus pais me educaram, porque os meus pais, por mais difícil que fosse a vida, eles me ensinaram o que era certo. Porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil tu literalmente mostrar pro teu filho o caminho do bem. As coisas ruins chegam com muito mais facilidade do que as coisas boas. E os meus pais literalmente foram, assim, guerreiros de me mostrar qual era o caminho certo. E por mais que eu não seja responsável pela vida deles, depois que eu fiz a terapia, eu entendi que cada um é responsável pelo seu caminho. Mas eu posso trazer uma vida mais confortável. Eu posso, literalmente, dar pra eles o que eles não conseguiram me dar na infância, mas sem cobrar nada. Sim, De uma forma mais leve, de forma entendeu? leve, sim. Então, Toma que cobrando. essa casa é tua. Legal. Tu não vai mais precisar se mudar nunca, entendeu? Só vai se mudar se for pra uma coisa melhor. Eu dei um carro pra eles, eu dei um HB20 pra eles. Quando a gente... Acho que faz uns 1 ano e meio por aí. Meu pai sempre teve carro velho. Sempre, sempre. Porque é pedreiro, né? Então os carros viviam todos estourados. E aí a gente deu um HB20 pra eles, assim, foi uma realização incrível. Porque meu pai nunca teve uma casa. Nunca teve um carro bom. E aí, no mesmo ano, teve casa e carro. Cara, assim, ó, é uma coisa que... Te trouxe felicidade. me trouxe muita felicidade. A estabilidade que eu consigo dar pra minha família hoje é o que eu sinto mais gratidão por tudo que aconteceu na nossa vida. sabe? Isso Não é é pelo nítido. que eu tenho, não é pela minha casa, pelo meu carro, que, cara, hoje a gente tem um carro super confortável, a gente tem uma Porsche, tem uma casa de 2 milhões de reais. Isso pra mim é nada perto da casa do meu pai e da minha mãe, entendeu? Então, não tem dinheiro que pague essa sensação. Amiga, qual que é o desafio da Thay de hoje, depois de mais de 100 milhões de reais faturados? Qual que é o desafio hoje, assim? Que, cara, isso aqui ainda me pega. Amiga, ainda me pega um pouco, tipo, ser constante, usando a minha imagem, vamos dizer assim. Tipo, eu sempre gostei do bastidor, eu sempre gostei de auxiliar o Gabriel, de ajudar. Tanto Perfeito. que hoje eu sou coprodutora de alguns projetos e eu sou muito dedicada a esses projetos, porque eu amo isso, entendeu? Então, pra mim é muito difícil, tipo, aparecer, muito difícil me manter constante no meu Instagram, muito difícil, tipo, me posicionar. Isso pra mim é muito difícil, porque eu nunca tive esse perfil. Eu criei esse perfil. Não é um personagem, porque eu sou eu. Tanto que todas as pessoas que me encontram na rua, que falam comigo, falam
cara, literalmente tu é a mesma pessoa. Não tem um personagem, é a pessoa que tu é nos stories, tu é aqui na vida real. E isso pra mim é muito gratificante, porque eu tento ser o mais transparente possível nas minhas redes sociais. E pra mim é muito difícil ter essa constância de postar, de me sentir confortável postando, sabe? Eu sempre penso, meu, o que as pessoas vão pensar de eu postar isso aqui? Eu sei que eu não tenho que pensar assim, mas esse ainda é um desafio pra mim, sabe? Tem gente que parece que já é blogueira, assim. Sim, nasceu já tá no postando. sangue, tipo assim, com toda a facilidade do mundo, pega o celular, grava. Lembra disso, porque tem isso também, né, amiga? Eu, particularmente, eu não lembro. Eu falo, Exatamente. hoje eu vou fazer uma coisa legal, vou postar. Aí acaba o dia, eu, caramba, eu não postei nada, eu esqueci. Tava vivendo o momento. Cara, Exatamente. vai pra um... Tanto que quem me segue no Instagram sabe que, tipo, passa um mês, vai lá, aparece um story meu. Gente, sumi, né? Mas agora eu vou tentar postar mais, prometo. Tipo, essa promessa eu já fiz várias vezes. Mas é algo meu, entendeu? E não é porque eu não gosto de aparecer que eu não vou ter resultado. Às vezes as pessoas têm muito essa crença de que, cara, eu preciso aparecer no meu Instagram, eu preciso gravar TikTok, eu preciso gravar stories. Não precisa. Essa não é a única forma. Essa não é a única forma de tu ganhar dinheiro, entendeu? E- Hoje eu preciso me posicionar porque eu sou autoridade, eu tenho um produto, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou presente, que eu tenho essa conexão literalmente com os meus alunos, entendeu? E eu faço isso literalmente por eles, porque eu sei que eu Perfeito. tenho essa responsabilidade. Eu não posso simplesmente abandonar os meus alunos. Eu preciso estar presente no grupo, eu preciso estar buscando atualização, eu preciso estar estudando, porque eu tenho uma responsabilidade com eles. Perfeito. Mas estar constante nas redes sociais ainda é um É uma desafio pra dificuldade. mim. Tanto que se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver 4 Reels lá. E Mas deixa eu... não precisa disso pra ter resultado. Exatamente. eu ia até perguntar, tipo, se você estivesse começando hoje no mercado digital, cenário atual, 2023, enfim, por qual estratégia você começaria? Como você começaria? Pra uma Cara, pessoa que tá assistindo ali, que Com a massa, velho. experiência que eu tenho hoje, eu ainda digo que o mercado de afiliados é o melhor caminho para te começar. Porque é o caminho mais fácil, o caminho mais curto de tu entender como funciona todo o mercado. Porque o mercado de afiliados, ele te traz uma pincelada de tudo que tu vai viver nas próximas etapas da tua vida. Perfeito. Ele te traz gestão de tráfego, tu precisa entender um pouco de tráfego para conseguir vender. Tu pode vender produto físico, tu pode vender infoproduto, tu pode... Cara, tem uma a abrangência de possibilidades é gigante. E tu não precisa criar um produto teu. Tu pode simplesmente entrar numa plataforma, se afiliar a um produto, pegar o teu link e vender. Perfeito. É a mesma coisa que, um exemplo para quem nunca, né, não sabe o que é o mercado de afiliados, é basicamente a mesma coisa que tu ser um revendedor Avon. Só que ao invés de ter uma revista, tu tem um link. E comissões muito maiores. E comissões muito maiores. O mercado tradicional, eu sempre faço um comparativo porque eu trabalhei numa empresa têxtil, né? E a comissão dos representantes era 3, 5%. Então, eles tinham que vender R$1 milhão para conseguir ter uma comissão considerável. Hoje, o mercado de afiliados te traz comissão de 70%, 80%. Surreal. Qual é o mercado tradicional que Você te vira dá um uma sócio. comissão? Não, mais que é um sócio majoritário. Porque você ganha mais que o produtor. Entendeu? A pessoa que desenvolveu o produto, que estudou para aquilo, você ganha mais que ela. Legal. Eu concordo plenamente. Inclusive, eu sempre falo, como começar, eu começaria fácil pelo mercado de afiliados. Inclusive, tá, vocês têm que vão liberar um cupomzinho aí pra galera que tem interesse em começar o treinamento Sim. da Thay e da Gia, um treinamento que eu assino embaixo. E ali é uma excelente forma de você começar no mercado, entender como funciona esse mundo, como vender produtos físicos, digitais, ou até mesmo aprender estratégias para aplicar no seu próprio negócio, seja físico, seja um negócio online também, seja um profissional que presta serviço. Então, Exato. assim, você vai abrir a cabeça, entende o mundo e também já consegue gerar um micro resultado, que é o principal. Eu sempre falo que um exemplo muito forte é a minha Lash, que faz os meus filhos. Ela é uma menina de 19 anos. E quando ela me chamou para fazer parceria dos cílios, foi o primeiro contato dela literalmente com a internet, assim, vou fazer uma parceria com o influenciador, porque lá na cidade eu sou uma influenciadora, né? E aí ela me chamou para fazer essa parceria. E a estratégia de parceria com o influenciador é uma estratégia que o mercado de afiliados ensina muito forte, que traz muito resultado. E aí, eu fazendo essa parceria com ela, conversando, cada vez que a gente vai lá, a gente fica 1 hora lá, né, fazendo cílios e aí a gente conversa. Ela começou a aplicar no negócio as coisas que eu passei pra ela. Perfeito. Hoje ela tem mentoria dela, hoje ela faz curso presencial. Então, assim, ó, hoje ela tem diversas fontes de renda trabalhando como lash.
Não é só fazendo cílios. Não é só com o teu negócio físico que tu vai ter resultado. Tu pode trazer o teu negócio físico pro digital. É um ecossistema, né? Hoje, ela cria conteúdo no TikTok e vende através do Instagram. Top. Então, assim, uma menina de 19 anos, que já tem o seu próprio empreendimento, que começou fazendo cílios lá com, sei lá, investiu R$ 500 para comprar material, fazer um treinamento, hoje ela ensina também. Então, você não precisa comprar um treinamento e vender o próprio treinamento. Tem que tirar isso da cabeça de que, esse curso ensina a vender o próprio curso. Esse curso ensina estratégias que, se você tiver a mentalidade preparada, você aplica em qualquer tipo de negócio. Legal. É isso que as pessoas precisam entender hoje do mercado. E abre a cabeça, né, pro mundo que existe por trás da internet. Meu Deus, cara. Vamos lá, vamos liberar o link. Vamos. Né, tá? Vamos Libera deixar aqui pra abaixo galera aí. desse vídeo. Vamos pensar num valor. Um descontinho pra faça galera. sentido pra todo mundo. Amiga, para finalizar, aonde você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê? Cara, que pergunta difícil, porque é muito difícil se autoanalisar, né? Tipo, saber o que eu quero daqui pra frente. Quando as pessoas... Muita gente, quando abre o caixinha de pergunta, né, faz a pergunta... qual que é o seu sonho hoje? E eu sempre falo, tipo, hoje eu não tenho um sonho que eu idealizei desde jovem, que eu ainda não tenha realizado. Graças a Deus, tipo, meu sonho era Sempre dar uma grato. casa para os meus pais, dar um carro, dar estabilidade, ajudar minha família. Tudo isso eu já conquistei. E hoje eu me vejo como ajudando as pessoas ainda, fazendo com que as pessoas literalmente sigam um caminho que faça sentido para elas. E talvez daqui 5 anos eu já queira ser mãe. Não sei, porque é algo que é uma incógnita na minha vida, entendeu? Tipo, eu sempre penso, daqui 3 anos eu quero ter filho. Só que eu falava isso há 3 anos atrás. Os 2 anos nunca acabam. Exatamente. Passa. Eu sei que um dia vai chegar, eu vou Essa precisar vontade. formar a minha família. Hoje eu sei que o Gabriel e os meus 4 cachorros são a minha família. 4 cachorros. Mas não vejo que ainda é o momento, não tô preparada pra ser mãe. Mas é uma coisa que eu quero no futuro, entendeu? Então talvez daqui 5 anos eu me vejo sendo mãe. Mas hoje eu vejo tanto as minhas afilhadas conciliando É isso que eu a ia falar. maternidade Isso é com o top. mercado, que eu não me vejo abandonando a minha profissão, entendeu? Eu sei que é super possível conciliar, porque elas são a prova viva Com disso. certeza. Cara, tem afiliadas nossas, assim, que são mães de 3, de 2 pequenininho, Sim, e que ganha R$ 50 mil por mês. é bizarro. Mas E que antes era empregada doméstica. Isso é uma transformação. Cara, é uma de vida. transformação que muito literalmente nenhum mercado convencional traz. E fica em casa, cuida dos filhos, curte, e tá ali com o Exatamente. celular trabalhando. Isso é muito top. Exatamente. Porque a internet possibilita isso, Sim. né, cara? Literalmente aquele negócio que a gente prega, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, existe. Existe isso. Isso existe. É real. É real, entendeu? A gente não prega isso à toa. É igual a gente. Essa liberdade a gente tem. Igual esse ano vocês já viajaram várias vidas. A Várias. gente tava também nos Estados Unidos, no Canadá, ficamos 30 dias. Aí quando eu voltei, todo mundo, meus mentorados, velho, como você fica 30 dias viajando e a empresa tá rolando, plataformas, produtos. Eu falei, velho, E internet o teu é passado, isso. e tudo que tu construiu, exato. e todas as pessoas que tu ensinou, Os líderes que a gente formou. os líderes que exato. você formou. Eu É um sempre processo. falo, é por isso que é importante você estar presente no seu negócio. Vocês foram presentes no negócio de vocês por muito tempo. Hoje, se eu quiser viajar também por 30 dias, 60 dias, o meu negócio não vai parar. Porque a gente já chegou num patamar de estabilidade. De o nosso negócio literalmente rodar sozinho. Mas as pessoas sempre pensam que eu vou começar hoje e daqui 1 mês eu vou viajar, eu vou ganhar 100 mil e meu negócio vai rodar sozinho e vai cair comissão aqui na tela. O dia inteiro. Cara, não foi 1 mês, entendeu? São 3 anos construindo isso pra hoje conseguir literalmente viver dessa liberdade, sabe? Isso que você falou é muito forte, porque todo mundo que entra no mercado digital, a maioria, acho que 98%, que assim, qual que é o maior desafio, né, quando a pessoa, para ela ter um sucesso muito extraordinário, ela já ter chegado em algum lugar. Então, quando a pessoa chega em algum lugar, ela fica, tô de boa, tô estagnada, ela não quer mais, ela tá tranquila e tal. Então, isso, muita gente entra no mercado, chega nesse Faz sucesso, 100 mil e tem para. ali o resultado e para. Então, esse é o maior desafio, porque muita gente não tem cabeça pra isso. É você ser constante. Exato. É você entender que o seu negócio... Cara, você passou de CPF para CNPJ, a tua responsabilidade muda totalmente. É outro mundo. A energia que tu tem que colocar no teu negócio é o dobro. Uhum. Então, tipo, muitas pessoas não entendem isso. E aí vai lá, faz seus 10, 20, 30 mil reais no mercado e para. Então, cara, pra te ser constante
tem que ter muita resiliência, tem que ter muito trabalho, Vai ser tem que ter simples, muita fácil. dedicação. Amiga, a gente fez essa pergunta pro Gabriel e ele falou que ele quer ter excluído as redes sociais e estar com a casinha no meio do mato, alguma coisa assim. Amigo, Gabriel. o sonho Ele do falou Gabriel- construir família, o ter sonho do filhos. Gabriel é morar no sítio. Ele falou ter 5 sítio filhos. lá na nossa cidade. Ele falou ter 5 filhos. Eu não tô lembrando bem, mas eu lembro dele falar isso, que ele queria excluir a rede social Aham. e quer morar numa casinha no meio do nada. É, Tá eu sempre preparada? falo que a gente é a prova viva de que os opostos se atraem. Aham. Muita gente fala que não, os opostos se Se repete. repelem, mas eu digo que no nosso caso os opostos se atraem. Porque eu não gosto de mato, eu não gosto de sítio, e o Gabriel foi criado no mato a vida inteira. E o sonho dele é que um dia eu aceite morar no sítio. Que eu vou morar no sítio e a gente vai viver lá, Sério, entendeu? ele ainda tem. Tem, criar Eu achei que ele tinha tanto que digitalizado e eu tal, mais queria vender moderno. o sítio. Queria vender o sítio, porque hoje ele não me deixa fazer nada lá no sítio. O sítio é só pra ele curtir, entendeu? É o lazer dele. Eu falei, cara, a gente pagou 2 milhões nisso aí, vamos fazer alguma coisa, vamos empreender, vamos ganhar dinheiro. Não, esse sítio é pra mim relaxar. Falo 2 milhões pra Minha relaxar. terapia, com 23 Beleza. anos, tá precisando. E o sonho, ele ainda tem uma esperancinha lá no fundo que um dia eu vou morar lá. Mas a gente é muito diferente. Eu gosto da cidade, eu gosto de morar onde a gente mora. É uma cidade pequena, mas eu amo. E a gente já tentou sair de lá, já tentou morar em São Paulo, já tentou morar em Balneário e não adianta. As nossas raízes estão lá, sabe? É o cantinho de vocês mesmo. E a gente vai ficar lá por um longo tempo. Amiga, muito obrigada. Obrigada, por esse Lívia. podcast. A gente Foi gostou incrível muito de estar bater aqui com papo. vocês. Demais, nossa senhora. E eu espero que a minha história, a minha trajetória tenha agregado um pouquinho pra vocês e que literalmente tenha incentivado que vocês mudem a chavinha da mente de vocês. Não, quem não aprendeu nada com esse podcast pode entregar pra Deus, que não vai aprender mais É. em lugar nenhum. Muito obrigada pela presença nesse episódio. A gente se vê até a Foi próxima. incrível, obrigado, Thay. Um Obrigada grande pelo aprendizado para todo mundo que tá aí, que quer entender como começar no mercado. Pessoas também querem entender como lidar, né, com grandes redes de afiliado. Então a aula deu uma aula. A Thay deu uma aula aqui sobre como gerenciar afiliados, como começar do zero. E eu tenho certeza que se você pegar, anotar tudo, você vai ter uma grande aula que vai levar pra sua vida. Obrigado, Thay. Obrigada pela presença, amiga. Até a próxima. Tchau, galera. Até mais. Tamo junto.